como ter uma cintura fina, truques e macetes que vocês realmente precisam aplicar no treino de vocês para que vocês consigam ter uma cintura fina. Lembrando, primeira coisa, cara, quando eu falo de cintura fina, a primeira coisa que a gente precisa pensar é se tem gordura, se tem banho, eu preciso eliminar. Então não adianta tu querer ter uma cintura fina se tu tem uma cintura de ovo. Se tu tem muita gordura na cintura, na linha do abdômen, se tem muita gordura localizada, se teu abdômen é muito dilatado. Na verdade, o abdômen dilatado, depois eu ensino para vocês como é que a gente recupera isso, como é que a gente reverte esse quadro. Agora, gordura precisa eliminar. Então, o primeiro passo para que a gente consiga realmente ter uma cintura fina é eliminar gordura. Então, a primeira coisa, Léo, eu tenho uma cintura larga. Beleza, tua cintura larga, tua estrutura óssea mais larga. Tem como a gente mexer em osso? Não tem. Então, o primeiro passo, não tem como mexer em osso. Pode mostrar a primeira foto das meninas ali. Eu selecionei umas 6 fotos, mais ou menos. Camila vai mostrando. Já meti o dedão. Ó, depois, aonde? Coloca essa aqui. Mano, vai colocando, mano, por favor. Aqui, ó. Ó, Camila. Essa é a foto da Camila. Foto da Camila de antes e depois. Camila tinha muita gordura na região do abdômen. Se ela tinha muita gordura na região do abdômen, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Eliminar essa gordura. Então, automaticamente, simplesmente pelo fato dela eliminar gordura e retenção, a cintura dela já ficou mais fina. Então, aqui primeira coisa. Não tem aqui. Primeira coisa, cintura, estrutura óssea, não tem o que mexer. Então, a gente cria estratégias para que a gente consiga construir a ilusão da tua cintura ser mais fina. Eu vou falar isso para vocês, como é que a gente faz. Então, a primeira coisa, a Camila tinha muita gordura. A gente fez uma dieta de déficit calórico, eu acredito que a galera escreveu aí para vocês. Se é o déficit calórico, significa que se a Camila ingerir, o gasto calórico dela fosse 2.500 calorias, ou seja, incluindo a taxa metabólica basal, gasto calórico do treino, gasto calórico do exercício aeróbico, que é obrigatório todos os dias, independente da tua fase, é o ano inteiro, chega a me babar todo. Aeróbico é 365 dias por ano, independente se tu tá em pré-contest, né? Pré-contest eu falo de atleta. Em déficit calórico ou em processo de bulk, de ganho de volume, independente do processo. Então, beleza, aqui tem o gasto calórico dela, taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que ela gasta por dia, gasto calórico do treino, a quantidade de calorias que ela gasta no treino e no aeróbico também. E aí, se ela for fazer um déficit, ela vai tirar aqui mais ou menos é bom, né? Mais ou menos 500 calorias já é o suficiente para que ela consiga eliminar gordura. Lembrando, um déficit muito agressivo vai fazer com que vocês percam massa muscular. Por exemplo, cortar carboidrato, cagada suprema, né? Já falei para vocês. Dieta cetogênica, cagada. Dieta low carb, cagada suprema também, porque restringe a quantidade de carboidrato. Carboidrato é a principal fonte de energia. Eu preciso de carboidrato para que eu consiga realmente treinar com intensidade. Se eu cortar bruscamente a quantidade de calorias de 500 para 1.000, o meu corpo vai segurar a gordura, presta atenção, ele vai segurar a banha e vai mandar a tua massa muscular embora. Por quê? Porque músculo demanda muita energia, ele gasta muita energia para manter massa muscular. Agora, a gordura para ele é tranquilo. Inclusive, gordura é instinto de sobrevivência. Teu corpo não sabe quando tu vai se alimentar. Cara, um dia tu estava comendo 2.500 calorias, no outro dia tu passou a comer 1.000 calorias, o teu corpo não está entendendo o que está acontecendo. Então ele fala, cara, eu vou poupar energia, vou mandar o que mais me consome energia, que é o músculo, e vou ficar com a gordura, porque é o instinto de sobrevivência. Eu não sei quando esse animal vai comer de novo. Então você não pode fazer um corte brusco. Por isso que a gente sugere, cara, 350, 500 calorias é um déficit ok. Então, coloca o meu vídeo, amor, por favor. Que eu vou ensinar para vocês uma parada, que é o seguinte. Quem ri, quando sempre que eu coloco esse vídeo, colocou? Só tirei o som. Não sei se tinha. Quando eu coloco esse vídeo, a galera que não conhece o esporte sempre começa a dar risada da sunga, né? Galera, essa é a sunga. Prazer, sunga, prazer, né? Vocês que estão apresentando para a sunga que não conhece. Fisiculturismo, a gente usa essa sunga. Léo, por que vocês usam essa sunga? Parece uma calcinha da Camila. Porque a gente precisa mostrar todos os cortes do quadríceps. Então, a gente precisa usar essa sunga. Tá? Então, por favor, respeitem meu esporte. Combinado? Beleza. Léo, mas é a calcinha da Camila. Eu sei que parece uma calcinha, tá? Mas foca no conteúdo. Analisa o meu físico ali. Eu vou falar para vocês. A minha estrutura óssea, ela é larga, tá? O meu quadril, ele é largo. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu fiz ali, eu tava seco, né? Eu tava em pré-competição, tava indo competir o meu estadual. E aí, o meu ombro, ele fica maior. Aqui vem as minhas costas. Aqui vem a minha sunguinha, calcinha da Camila. E aqui vem a minha perna. Tá? Mais ou menos isso aqui. Meu trapézio, meu peitoral, pá. Agora o desenho ficou massa, amor. Você é louco, olha aqui.
Tô com a mãozinha de pãozinho francês. Tá? Aqui o quadríceps. E o pé. Aqui o joelho. Panturrilha. Pé. Panturrilha. Pé. Beleza. Ó, aqui é o ombro, né? Então é o ombro. Só que a minha estrutura óssea nesse vídeo ela é larga. Não nesse vídeo, né? A minha estrutura óssea é larga. Só que nesse vídeo, o que acaba acontecendo? Pelo fato de eu desenvolver essa musculatura aqui, que a gente chama de vasto lateral, que é a musculatura do quadríceps, pelo fato de eu conseguir desenvolver a musculatura do ombro, principalmente porção medial, quando a gente se olha as pessoas de frente, a primeira impressão que tem é dessa largura do ombro aqui. Então é a porção medial, que é os exercícios de elevação lateral, que com todas as suas variações, no cabo, elevação lateral em pé, sentado, não importa, vai ativar a musculatura da porção medial do ombro. Então, quando a gente tem essa musculatura aqui, principalmente da porção medial, a gente acaba criando a ilusão da gente ser um pouco mais largo. Presta atenção. E aqui vem a dorsal. Dorsal aqui embaixo. Olha só, a minha cintura, de novo, ela não é fina. A minha cintura, ela é larga. Porém, a gente cria a ilusão, Mr. M na parada, a gente cria a ilusão da cintura ser mais fina. Fazendo o quê? Aumentando o vasto lateral. Óbvio, né? Que a gente vai aumentar toda a coxa. Blá, blá, blá. Mas, quando a gente tem o vasto lateral mais desenvolvido, quando eu tenho a dorsal mais desenvolvida e o ombro, eu crio a impressão da minha cintura ser fina. Ela não é fina, o meu osso é largo. A minha cintura é larga. Agora, eu criei essa ilusão. Então, quando tu tem uma cintura fina, meninas, coloca de novo a tua foto ali, amor, por favor. Ou coloca de outra, coloca da, sei lá, acho que da Jussara. A Jussara, ela começou a definir a musculatura do abdômen dela. Por quê? Porque ela eliminou gordura. Vocês conseguem perceber que o quadríceps dela, parte do vasto lateral, que é essa porção aqui, ele começa a ficar maior. Por quê? Porque a gente cria a ilusão da cintura ser mais fina. Então, todas essas estratégias são as estratégias que eu uso com os meus alunos do XFIT. Inclusive, estou com a camiseta aqui, que é o nosso programa de treino, que a gente tem mais de 1.700 alunos hoje. 95% dos meus alunos são mulheres reais, mulheres com cintura larga, mulheres com cintura geneticamente um pouco mais fina. A Camila, por exemplo, a Camila já tem uma predisposição genética para ter uma cintura fina. Coloca de novo a tua foto, amor, por favor. A Camila ela já tem uma predisposição genética a ter uma cintura fina. Então, a Camila ela já larga na frente de muitas pessoas. Agora, pelo fato de tu ter uma cintura quadrada, não significa que tu não vai conseguir ter uma cintura fina. Porque daí tu entra nessa parada que eu falei. Já que tu não tem uma cintura fina, cria-se a ilusão da cintura ser mais fina. Então, anota o que tu precisa desenvolver. Parte medial do ombro, porção medial do ombro. Grande dorsal, latíssimo do dorso, né? Que é essa musculatura grande, que é a musculatura das costas. Principalmente com remada curvada, puxada aberta, enfim. Na verdade, todos os exercícios vão trabalhar aquela porção, né? Mas, basicamente, esse. Trabalho expansão. E o vasto lateral, agachamento, leg press, passado, blá, 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 blá. Todos os exercícios trabalham a musculatura do quadríceps. Então, é isso que tu precisa fazer para criar a ilusão da tua cintura ser mais fina. Outra coisa que impede vocês de realmente conseguir evoluir. Pode colocar mais uma foto de alguma das meninas? O que eu falei para vocês? Se a tua cintura... Ó, vou fazer outro desenho aqui. Dá para enxergar aqui, amor, se eu desenhar aqui? Dá? Peraí. Ó, vamos lá. Aqui é a cintura da pessoa, tá? Fica bem que o ombro... Não dá pra ver? Eu vou trocar a foto aqui. Tá, mas dá pra ver isso aqui? Tira a foto então, por favor, agora. Meu Deus. Virei a câmera pra mim. Aqui. Virou a câmera? Eu virei a câmera. Não virou pra cá agora? Sim. Tá. Ó, então aqui. Aqui é a musculatura do oblíquo. Aqui é a musculatura do oblíquo. Beleza? O que acontece se tu treinar a musculatura do oblíquo? Se tu treinar a musculatura do oblíquo, o oblíquo é uma musculatura como qualquer outro grupamento muscular, o que vai acontecer? Tu vai hipertrofiar a musculatura do oblíquo. O que acontece quando tu faz um agachamento? Tu aumenta a musculatura do quadríceps, tu hipertrofia a musculatura do quadríceps ou tu diminui a musculatura do quadríceps? Tu hipertrofia. Quando tu faz exercício de cadeira abdutora, tu hipertrofia a musculatura do glúteo médio ou tu diminui a musculatura do glúteo médio? Tu hipertrofia. Porque todos os exercícios de musculação, todos os treinos, todas as metodologias possíveis e inimagináveis, todas as quantidades de repetições ideais, as margens, tudo é para hipertrofia. Todo treino... Tu peidou, amor? Não. Tô cheio de peido, velho. Foi tu. Acho que tá no ar, né? Eu e a Camila, a gente tá soltando cada bufa que vocês não estão ligados. Eu acho que foi aquela barrinha de proteína de ontem. Tá aqui no organismo ainda. Então, o que eu tava falando?
do oblíquo, né? O que eu tava falando do oblíquo? Tá. Que todo treino é para hipertrofia, independente do método, independente da quantidade de repetições. Cara, de 1 repetição a 30 repetições é hipertrofia. A diferença é margem de repetições mais baixas, hipertrofia miofibrilar. Lembra que eu falei na live? Repetições mais altas, hipertrofia sarcoplasmática, mas é hipertrofia. É predominância de uma, predominância de outra, mas no final é hipertrofia. Então, o que acontece se tu treinar oblíquo, que é um grupamento muscular assim como qualquer outro, assim como o quadríceps, assim como o ombro, assim como o peitoral, assim como as costas? Vai hipertrofiar. O que é hipertrofiar? Ele vai aumentar o tamanho. Então, por que tu acha que exercícios abdominais queimam gordura, sendo que tu faz os mesmos exercícios, só que para outro músculo, querendo que aumente? Qual é o sentido? Qual é o sentido de chegar no agachamento, colocar a barra nas costas e pensar, cara, eu quero aumentar o meu glúteo e meu quadríceps? E aí, qual é o sentido de tu deitar num banco, fazer o abdominal pensando, eu quero queimar a gordura do abdômen? Qual é o sentido? Se é um exercício como qualquer outro, se tu faz o alongamento e contração, assim como qualquer outro grupamento muscular, por que um exercício tu acha que vai secar e o outro exercício tu quer que cresça? Cara, não tem o menor fundamento. Todo treino é para hipertrofia. Então, meninas que querem ter uma cintura fina, nunca deve treinar oblíquo. Nunca. As minhas alunas são estritamente proibidas de treinar oblíquo. Porque se tu treinar oblíquo, tu vai hipertrofiar essa musculatura. Se tu hipertrofia a tua musculatura, ao invés da tua cintura ficar mais fina, ela vai ficar mais larga. Então, tem outros fatores que contribuem também, né, para a tua cintura ficar mais larga, não só treinar oblíquo, mas, por exemplo, tá fazendo exercício de leg press ou agachamento, então não tem um controle abdominal, fica com a barriga de sapo, tá fazendo leg press e fica... Quando tu vai fazer a fase concêntrica, que é de empurrar a plataforma, tu solta a pança. Se tu fica dilatando o teu abdômen, soltando o abdômen, a respiração, durante a execução de leg press e de agachamento, automaticamente a tua linha de cintura também vai ficar prejudicada. Se tu faz levantamento de terra pesado, também. Por quê? Porque tu não tem o controle de um bracing, por exemplo, tu não consegue contrair, manter a contração do teu abdômen durante o exercício inteiro com muita carga. Por quê? Porque a gente utiliza a técnica do roubo quando a gente coloca muita carga. Quando a gente coloca a técnica do roubo, automaticamente o controle abdominal ele fica muito mais difícil. A não ser que a pessoa seja atleta de fisiculturismo muito avançado e olhe lá, tá? E olhe lá. E também a postura, né? A postura que a pessoa vive. A postura do dia a dia. Muito boa essa coisa. A Camila, eu falei, amor, tu dá uns comentários assim que... Não, que não define, não define a cintura. Tipo, a pessoa ficar o dia inteiro com a postura ruim. Também contribui para a cintura não ficar boa. Tá, entendi. A Camila falou da postura. Sim, postura é extremamente importante também, tá? Então, nunca façam exercícios de oblíquo. Nunca façam exercícios para oblíquo. Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. Existe um exercício que eu já falei para vocês que se chama João Bobo. Qual que é o exercício de João Bobo? Aquele exercício que tu pega o halter. Cara, inclusive, eu vou contar uma parada para vocês hoje. Tava eu na academia fazendo o... Cara, era o último exercício. O que era? Acho que era tríceps, bíceps que eu tava fazendo. Era bíceps. E não importa, eu tava lá no crossover, nem lembro o que era, mas eu tava lá no crossover e aí eu tava, cara, concentrado. Aí veio uma menina do meu lado, lá na academia são 4 crossovers do lado do outro. Todos estavam ocupados, tinha o crossover são 2, né? Eu tava usando um lado e ela pegou o outro pro lado pra usar, tranquilo, suave. Porque eu não tava usando. Aí ela se preparou toda, aí ela lá, aí ela voltava, e eu ali concentrado pra fazer meu exercício. Até que um momento, e tá ligado quando a gente tá olhando pra frente, só que a gente sabe o que tá acontecendo aqui dos lados. Eu não preciso estar olhando pra cá, que eu sei que tem uma luz aqui. Eu não preciso olhar pra Camila, porque eu sei que a Camila tá ali e tá me olhando agora e mexendo no cabelo. Eu tô ligado nisso. Então a gente tá olhando aqui do lado, eu tô concentrado, mas eu tô, né, sabendo o que tá acontecendo. A menina foi lá, colocou a polia lá embaixo do crossover, e aí ela pegou o crossover, se distanciou, foi dando uns passinho pra frente, passinho pra trás, e foi indo. E ela chegou, ela deu uns 4, 5 passos pra trás, pro lado, aí ela começou, ela pegou, Camila, amor, fica sentadinha lá, então acho que é melhor. Camila tá só bugando a live. Aí a menina pegou a coisinha do crossover lá, o puxador, e começou. Eu falei, Senhor amado, cara, eu tava tão bem no meu treino que começou a me dar uma raiva por dentro, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso terminar logo essa série, porque eu preciso sair daqui. Porque eu não tava aguentando. Primeiro, ela já tava fazendo um exercício ridículo, que não é pro musculatura do oblíquo, que é pro quadrado lombar.
Tava fazendo... Cara, eu não consigo nem lembrar, porque me irrita. Quando eu vejo pessoas do Graviton, me irrita, me dá ânsia, eu não consigo ver. Porque, cara, me dói, eu fico louco lá pra falar, pelo amor de Deus, desce daí, criatura. O que tu tá fazendo no Graviton? A menina tentando fazer glúteo no Graviton, empurrando aquela plataforma, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Vocês veem algumas blogueiras fazendo, mas claramente as meninas não têm conhecimento sobre treino nem nada. E se um treinador te passou isso, ele não merece nem ser chamado de treinador, né? Porque não serve pra porra nenhuma. Glúteo Graviton não serve pra nada. Cadeira abdutora em pé, nem se fala, já falei aqui pra vocês. E esse oblíquo do cross, pelo amor de Deus, é os 3 exercícios mais inúteis da musculação. Anota aí. Glúteo no Graviton, cadeira abdutora em pé e o oblíquo no crossover, que na verdade nem é pro oblíquo, é pro quadrado lombar, que eu já falei pra vocês. Mas, Léo, e se eu fizer oblíquo sem carga? Aí teve um cidadão uma vez que eu falei nisso num post, e eu falei, cara, que mesmo sem carga, tu vai hipertrofiar a musculatura. Óbvio que tu não vai aumentar o tamanho do volume, porque tu necessita da carga, mas tu vai dar uma aumentada naquela musculatura sim. E aí ele falou, não, porque sem carga não gera... Eu não discuto com galera na internet, né? Eu não discuto de verdade. Antes eu discutia, perdia meu tempo. Falei, cara, não é possível, eu preciso colocar na cabeça desse ser humano que não tem, claramente não tem conhecimento, que ela tá errada, não é possível, a pessoa não estudou, eu preciso ensinar. Só que não dá para discutir com gente ignorante. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Que nem hoje teve uma menina que eu até coloquei nos stories, que ela falou, elevação pélvica pro glúteo. Glúteo é o músculo mais forte que existe. O glúteo é só agachamento, leg press e afunda. Eu falei, mano, Senhor amado. Em pleno século XXI, a criatura fala isso. Óbvio, ela nem era da área, nem tinha shape de quem treinava. Só que daí as pessoas acabam falando essas monte de bobagem. Cara, eu não vou discutir com esse tipo de gente, eu não tenho energia para discutir com esse povo. Porque quando a pessoa é ignorante, ignora o conhecimento, ela não quer saber. Na cabecinha doente dela, ela acha que não tá certo. Mas ela nunca pegou um livro ou fez um curso de biomecânica básica para entender que elevação pélvica é sim um exercício poderoso para o glúteo, que glúteo caneleira é sim um exercício poderoso para o glúteo também, tá? Então, mesmo sem carga, se tu fizer oblíquo, tu vai hipertrofiar essa musculatura. Não gerar hipertrofia, né? Porque a gente precisa de carga. Quando eu falo hipertrofiar a musculatura do oblíquo sem carga, é que tu vai prejudicar a linha de cintura. Então a cintura não vai ser mais fina, tá? Coloca outra foto ali, amor, por favor, de outra menina, outra aluna. Sobre manobras respiratórias. Existem duas. Basicamente, existem duas manobras respiratórias que são as mais conhecidas aí, né? Eu não tô falando que existem só duas, pelo amor de Deus. Existem milhares, tá? Não milhares, mas existem muitas. Mas, basicamente, as que vocês conhecem são duas, que é vácuo e o brace. Vácuo e o brace. Qual dessas duas aqui vocês acham que ajuda mais a afinar a cintura? Qual que vocês acham que afina mais a cintura? Que ajuda a afinar mais a cintura? Depois eu vou falar sobre cinta modeladora também. Deixa eu pegar uma garrafa aqui. Quero mostrar isso para vocês. Vamos supor que isso aqui é o corpo de vocês, tá? O que é o vácuo? O vácuo é quando tu faz, cara, grosso modo falando, aquela sucção, né? Quando tu quer realmente encostar o umbigo lá na tua coluna lombar. Então, o que basicamente tu faz? Tu faz isso aqui. Então, esse aqui é o teu corpo de frente, tá? Quando tu faz o vácuo, tu faz isso aqui, ó. Léo, então quer dizer que se eu fizer só o vácuo, eu tenho perigo de alargar minha cintura? Sim. Então, o vácuo, ele não ajuda a afinar a cintura. O que ele faz? Agora eu vou virar a pessoa de lado. Ele diminui a dilatação abdominal. Então, quando a gente está com o abdômen mais protuso, o abdômen mais para frente, mais dilatado, o vácuo entra nessa questão de diminuir a dilatação abdominal, não a afinar a cintura. Não, então por que as meninas fazem o vácuo? Porque a gente puxa o vácuo primeiro e depois a gente emenda o bracing, que é basicamente fechar as costelas. Então, o vácuo a gente puxa, a gente faz a sucção, umbigo lá na coluna lombar, para diminuir a dilatação abdominal. Para quando tu olhar a menina de lado, ela tá com a cintura fina de lado. Mas não que a cintura fina tá fina de frente, né? Só a mais fininha de lado. E aí o bracing, ele entra para realmente afinar a tua cintura. Então o bracing ajuda muito mais a afinar a cintura do que propriamente o vácuo. O vácuo é para dilatação abdominal, diminuir a dilatação abdominal. Vou mostrar a cinta modeladora para vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A cinta modeladora, ela ajuda a gente a diminuir o inchaço, que é a famosa retenção. E temporariamente afinar a cintura se a tua dieta estiver muito bem calculada, tiver um treino bem estruturado, com a ordem sequencial lógica do exercício, se tu não treinar o oblíquo, se tu fizer o vácuo e o bracing, aí a cinta modeladora ela vai te auxiliar.
Não é que a cinta modeladora queima gordura, pelo amor de Deus. Não é que a cinta modeladora vai afinar a tua cintura. Ela ajuda a diminuir a dilatação temporariamente e para tu ter um controle abdominal. Agora, não adianta treinar de cinta. Pelo amor de Deus, não cometa essa cagada. Não se deve treinar de cinta e não se deve dormir de cinta. Porque quando a gente está com a cinta modeladora, o que a cinta basicamente faz? É como se ela fizesse o trabalho do abdômen, né? Do nosso core, ali, dos 29 agrupamentos musculares. Ela ajuda a estabilizar o nosso corpo. Então, eu não posso ficar com a cinta e ficar com a pança estufada. Eu preciso estar com o meu abdômen contraído o tempo inteiro. Então, a cinta, ela ajuda a gente a ter esse controle abdominal, só que a gente não pode deixar que o abdômen ele fique realmente solto. Vocês conseguiram entender? Eu não posso colocar a cinta e achar que a cinta vai fazer o papel. Eu preciso contrair o abdômen o tempo inteiro. O que acontece se tu treinar de cinta modeladora? Quando a gente faz agachamento livre, por exemplo, que eu falei na live de ontem, o que a gente usa? Os músculos estabilizadores de movimento. Basicamente, abdômen lombar, tá? Que vocês conhecem. Abdômen lombar. Então, a gente usa o nosso centro de gravidade, o nosso core, né? O core é composto por 29 músculos. É o nosso cinturão natural. Então, a gente usa isso para estabilizar o nosso corpo. Beleza. Se eu tiver usando cinta modeladora, quando eu tô com a cinta, eu diminuo a minha percepção de contração no abdômen. Eu não consigo sentir realmente meu abdômen contraindo como se eu estivesse sem cinta modeladora, mesmo que tu precise contrair o abdômen durante o uso da cinta. Só que quando tu faz isso, usar a cinta modeladora treinando, tu diminui essa percepção e tu acaba enfraquecendo a musculatura do abdômen da lombar. Se tu enfraquece a musculatura do abdômen da lombar e tu vai fazer um agachamento pesado, o que vai acontecer? O risco de lesão não acerta, vai se machucar. E aí o risco de lesão ele é tão alto que não vale a pena o custo. Não vale a pena tu usar a cinta modeladora durante o treino. Dormir, cara, não faz o menor sentido. Se eu falei para vocês que vocês têm que usar a cinta modeladora contraindo a musculatura do abdômen, como é que tu vai conseguir dormir contraindo a musculatura do abdômen durante o sono? Só se fosse um mágico, né? Um bruxo, um extraterrestre, um alienígena. Não tem como. Então, a cinta modeladora é o último recurso que tu vai utilizar. Ela ajuda bastante, sim, a diminuir o inchaço, a fazer tu urinar mais, né? Fazer mais xixi. Só. Não queima a gordura, ela não tem ação de lipólise. Combinado? Agora, para ter cintura fina, então, resumindo, o que tu precisa ter? Costas mais largas, que a gente chama de expansão de dorsal, que a gente cria a ilusão da cintura ser mais fina. Ombro, porção medial do ombro mais envolvida. Quadríceps, vasto lateral mais envolvido. Vácuo para diminuir a dilatação abdominal. Bracing para fechar as costelas. Nunca treinar oblíquo. Deixa eu ver que eu tinha mais para falar alguma coisa para vocês. Cara, era basicamente isso. CrossFit. CrossFit é uma atividade que, infelizmente, tá nada contra os crossfiteiros. Nada contra. Nada. Também nada a favor. Tá? Não é uma atividade que não gosto. Como educador físico, cara, show de bola, muito bom para a tua saúde. Agora, estética, como as alunas da X-Fit, como a Camila, não tem como. CrossFit não é uma prática que vai te dar a estética que tu quer. Ele vai fazer com que tua cintura fique completamente larga. CrossFit não consegue modelar o teu corpo na musculação. Na musculação, a gente é o escultor do nosso próprio corpo. A gente é a obra e a gente é o próprio escultor. Então, eu consigo, eu preciso melhorar o medial, elevação lateral. Quero melhorar a expansão de dorsal, barra, remada curvada, serrote, pegada supinada, aqui, búlgaro, blá, blá. Isso não tem no CrossFit. Não tem no CrossFit. Então, estética, musculação. Quer fazer CrossFit? Faz. Dá para conciliar os dois? Não dá. Ou tu vai fazer um, ou tu vai fazer o outro. Escolhe. Ou se tu quiser fazer os dois, tu vai ser ruim nos dois. Ou pode escolher essa também. Pode ser médio em cada um e não ter o resultado que tu quer, pode ser também. Eu sempre vou puxar pro lado da musculação. Agora a escolha é tua, né? Quer ter resultado estético, cintura fina, bumbum mais empinado, glúteo arredondado, famoso bumbum na nuca. Musculação, não tem como. Não tem como. É a única prática que realmente vai construir um físico estético e proporcional, um físico bonito de ver, tá? Cintura quadrada não é legal, não.